Olá, estou aqui na Bela Cosmética, onde você encontra produtos profissionais e de home care para sua manutenção. Aqui você encontra produto para cabeleireiro, maquiagem e também manicure. Aqui você vai ser bela na Bela Cosméticos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro Mulheres de Hoje, no programa do Alex Montenegro, Ponto a Ponto. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né, que é sobre implante dentário. A gente vai falar com o Dr. Diego e ele vai deixar sua boca tão bonita quanto ele. Ele vai falar, ele é cirurgião, olha o nome grande, ó, cirurgião bucomaxilar facial, é isso, doutor? É, cirurgia bucomaxilofacial. Ave Maria, tudo isso. E também ele vai falar sobre implante dentário, né? A gente, estamos só a carioca e a cearense, não, a paulista e a cearense, que a carioca foi fazer outros trabalhos extras, e a gente vai ver se a gente dá de conta hoje, né? Vânia? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um quadro de Mulheres de Hoje. Hoje temos a presença do doutor, né, Diego Santana, que ele é dentista, especialista, né, em implantodontia e bucomaxilar maxilofacial. Né? Ele vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre esse tratamento, que tipo de tratamento, se todas as pessoas podem fazer implantes, e aí a gente vai bater um bate-papo hoje com ele. Eu quero saber logo que ele destrinche logo que esse negócio é cirurgião bucomaxilar facial, é isso mesmo? Exatamente. Resumindo, o que é isso? Primeiramente, queria agradecer o convite da TV Guarani pela oportunidade da gente estar divulgando aqui o trabalho da gente, da nossa clínica. Enfim, cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica, certo? Uma especialidade que é realizada a nível hospitalar, onde você faz uma residência, onde você fica em regime fechado, digamos assim, num ambiente hospitalar, para poder se concluir sua formação como cirurgia bucomaxilofacial. O cirurgião bucomaxilofacial, ele atua em toda a região da face. Então, não só nos dentes. Não só nos dentes, toda a região facial, por isso que é bucomaxilar facial. Entendi. E essas cirurgias que o dentista que é especialista nessa área, doutor, ele faz, tipo assim, se uma pessoa tem câncer, ele também faz esse tipo de cirurgia ou não? É outra especialidade? Então, o cirurgião dentista, que não necessariamente precisa ser o cirurgião bucomaxilofacial, ele tem ferramentas de diagnóstico e formação para dar o diagnóstico e encaminhar para um profissional da área médica, que é o profissional habilitado a tratar tumores malignos, que são os cânceres. Se for um tumor benigno na região maxilofacial, aí é onde entra a nossa especialidade para agir nessas enfermidades. Ah, legal. Aí, tipo assim, existe uma idade mínima ou uma idade máxima para se fazer implante dentário? Bom, a idade mínima é que seja no final da fase de crescimento dos ossos maxilares, por volta dos 18 anos, na mulher um pouquinho mais precoce, mas por volta dos 18 anos é que o paciente ele está apto a fazer sua reabilitação com implantes dentários. E aí, quando é que o senhor recomenda que a pessoa faça o implante dentário? A época que você está dizendo? Não, por exemplo, eu estou com um problema no dente. E aí, eu queria saber se de imediato, se a pessoa quiser, ou pode ainda submeter a outro tipo de tratamento. Enfim, a gente vai examinar, vai fazer um exame da cavidade intraoral, vai ver
a viabilidade desse dente. Eu costumo dizer que nada substitui o dente. O dente é o principal e ele tem que ser tratado. Agora, na ausência do dente, ou se o dente estiver condenado, aí realmente a reabilitação melhor seria os implantes dentários. Certo. Aí uma pessoa que tem um dente, né, que está um pouco quebrado, já não tem mais como ser feito a restauração, doutor. Esse daí são os pacientes, os clientes, né, que são mais propícios ao implante, ou é só aqueles que já perderam? Não, são os pacientes que realmente perderam os dentes. Agora, tem casos em que o dente ele já está condenado. Eu vou dar um exemplo de uma patologia dentária, uma periodontite agressiva, avançada. O que é a periodontite? É uma infecção na região dos elementos suporte do dente. Então, o dente ele está praticamente só inserido em gengiva. Não tem mais inserção óssea. Então, aquele dente está condenado. Então, é um dente candidato à extração para fazer um implante dentário. Tá certo, então. Doutor, instalar esses implantes, ele é dolorido? Porque muitas pessoas eles têm medo de fazer esse implante, porque tem aquele mito, né, que deve ser dolorido, que demora muito tempo sem os dentes, né? Tem muitas pessoas que têm o receio de fazer esse tipo de tratamento por conta disso. Como é que é feito? Bom, a cirurgia do implante dentário é uma pergunta muito frequente na nossa clínica. O implante dentário ele é uma cirurgia muito dolorosa, uma cirurgia grande. Ó, tem cirurgia de implante dentário, que é até a grande maioria, que você faz em 10 minutos. É mesmo? Depende. Isso. Olha aí, ó, né? Depende da habilidade, da competência técnica, enfim, de uma série de fatores. Mas é uma cirurgia que é feita a nível ambulatorial, na cadeira do cirurgião dentista. Certo. E com uma resposta muito boa, onde a queixa de dor é o que menos o paciente ele reclama. Claro que depende de cada caso. Tem cirurgias maiores que necessitam realmente de um repouso maior. Bom, aí por exemplo, eu tenho dentes implantados, eu tenho 5 dentes, mas eu tenho uma amiga que ela fez implante de todos os dentes. Aí eu pergunto, ela tira todos os dentes de uma vez e implanta tudo de uma vez? Como são os procedimentos? Bom, nesse caso, trata-se de um paciente ou desdentado total, que ele chega no consultório usando uma prótese total, aquela prótese móvel, ou um paciente que tem alguns poucos elementos dentários que estão condenados, como a gente citou aqui. Então, nesses casos, a gente tem uma técnica cirúrgica que a gente fala de prótese protocolo. A prótese protocolo, eu vou até pegar aqui esse macromodelo, é uma peça onde você faz a cirurgia para a colocação desses pinos, que são os parafusos de titânio. Isso é o implante, né? As pessoas às vezes confundem achando que o implante é o dente completo. Não, isso aqui é a parte protética e isso são os implantes. O implante então seria esses pinos que são colocados no osso, é isso? Exatamente, são esses parafusozinhos. Então a gente faz o planejamento, vê qual é a disponibilidade óssea desse paciente para colocar um número ideal de implantes. E esses pacientes, não é o número de dentes que vai corresponder ao número de implantes. Nós temos 14 dentes em cima e 14 dentes na parte de baixo, não são 14 implantes. Certo. Eu posso fazer uma reabilitação colocando apenas 4 implantes, como você está vendo aqui. Eu pensei que cada dente era um pino. Não. Antigamente, lá no início... Tem até um aqui que eu acho que dava para tu explicar melhor, não? Porque aqui esse tem o pino. Esse aqui tem um pino e esse aqui é uma peça completa. Isso. Então imagina que isso aqui é uma peça que o paciente usa, uma prótese móvel, e ele quer abandonar esse tipo de tratamento, ele quer fazer uma peça fixa. Aí são os implantes. Então a gente faz essa cirurgia, coloca esses 4 parafusos, aqui foram 4 parafusos, eu posso colocar 4, 5, 6. Normalmente não há necessidade de mais do que 6 implantes na arcada superior. E esses parafusos eles vão realmente sustentar a peça, só que essa peça ela vai ficar fixa, parafusada no implante. E que material é usado para esse dente? Esse material ele pode ser feito de porcelana ou resina acrílica. Isso vai depender de cada caso. Certo. Normalmente a peça ela é feita de resina acrílica com uma estética muito boa. Geralmente demora quanto tempo, assim, doutor, para fazer esse tipo de implante, né? Que seria a total, é isso? Com 4 pinos demoraria quanto? Uma pessoa está precisando, está querendo se livrar dessa, né? Que é móvel e quer colocar uma fixa. E aí quanto tempo que demora para ser feito? Se tem rejeição, né? Tem esse mito de que
tem rejeição? Algumas pessoas têm rejeição ou não? Quanto tempo demora para fazer? Bom, depende de cada caso. Eu posso, a depender do caso que a gente está tratando, quando eu digo depender, porque depende da saúde óssea do paciente. Se o paciente ele tem uma boa qualidade óssea, certo. Então eu posso colocar esses implantes com um travamento ideal, que a gente chama, e esses implantes, eles travando fazendo um travamento mecânico ideal, eu posso terminar o tratamento dele em até 72 horas. Olha, então é bem muito imediato. rápido. E tem casos que não, que a gente está diante de um paciente com muita reabsorção óssea, que nesses casos podem às vezes necessitar de enxerto. Pronto, era isso que eu queria saber. Em que casos há essa necessidade de enxertos? Geralmente são os pacientes que teve uma perda precoce dos dentes. Quando a gente perde o dente, o osso ele vai sofrendo um processo de reabsorção. Certo. Isso ocorre com qualquer osso do nosso corpo. Nos ossos maxilares não foge. Então o estímulo para o osso estar na posição são os dentes. Quando você perde o dente, você deixa de ter estímulo, você deixa de ter carga em cima do osso. Então é como se o organismo entendesse, olha, ali não preciso formar mais osso, porque não está havendo estímulo. Sim. Então nesses casos, de pacientes geralmente idosos, geralmente quando chega lá na nossa clínica, são pacientes mais, uma faixa etária um pouco mais avançada, a partir de 60 anos, que perdeu dentes com 20 anos de idade. Jovens, então ele já né? teve uma perda óssea muito Sim. grande. Só que hoje em dia nós temos técnicas cirúrgicas que evitamos cirurgias de enxerto grande. Olha Antigamente, você E tinha esse enxerto é feito de quê? O enxerto ele pode ser de osso autógeno, que é o osso do próprio organismo da pessoa, Olha. que a gente diz que é o padrão ouro. Por quê? Sim. Porque você tem uma neoformação muito melhor, porque são células do próprio O organismo. próprio organismo. Se regenera. Isso, vai consolidar aquele osso que você transportou para a região onde vai ser reabilitado. Espera-se em torno de 6 ou 8 meses, a depender do caso, e esse osso ele vai cicatrizar no leito receptor, para que depois a gente ganhe volume ósseo e possa colocar o implante. Mas hoje em dia as técnicas são muito modernas, que você está evitando essas cirurgias extensas, radicais, e o paciente ele faz cirurgias, mesmo esses que têm uma reabsorção muito grande, a gente consegue fazer uma cirurgia bem mais tranquila, bem menos invasiva. E também demora, doutor, assim, esse enxerto ou não? Paciente que faz enxerto, a depender do tipo de enxerto, que tem vários tipos de enxerto, Certo. aí esses casos são mais demorados. Ah, tá. E aí essa pergunta sou eu que estou fazendo para mim. Eu fiz recentemente os implantes. Aí, quais são os cuidados que eu devo ter e qual a periodicidade de manutenção? Pronto. Quando você faz a cirurgia dos implantes, os cuidados são os cuidados pós-operatórios de uma cirurgia odontológica, como se fosse uma extração dentária, normal. Em que o dentista ele tem que prescrever, lógico, aquele protocolo de medicação e os cuidados de higiene pessoal, higiene oral e de dieta, de alimentação que ele deve ter cuidado. Quando chegar na fase protética, que a depender do caso, pode demorar 1 mês, 3 meses, 4 meses ou 5 meses, ou pode ser mais imediato. Para a completa cicatrização, Para é a isso? completa cicatrização óssea no implante. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa protética, que é a colocação dos dentes. Como eu disse, aqui são os dentes e aqui são os implantes. Quando chega nessa fase aqui de colocação dos dentes, eu vou pegar esse macromodelo, fica melhor. Porque ali seria uma boca total. Sim. Então aqui deve ser o seu caso, onde você colocou apenas alguns implantes. Então, a gente instalou esse implante, o paciente vai esperar algum tempo, alguns meses, e aí a gente vai para a segunda etapa, que é a colocação do dente, que vai ficar fixo no implante. Então o paciente, ele não fica sem dente, né, doutor? Ele fica com algum móvel, ou móvel não, assim, um que substitua ou que vai ficar realmente fixo? Provisório. Um provisório, isso, Vânia. Isso, boa pergunta. O provisório é para uma região estética. Por exemplo, se o paciente ele vai fazer um implante na região posterior, na região de molar, que não se vê, ele só vai usar um provisório se ele realmente desejar. Tá. Porque não há necessidade do ponto de vista estético. Agora, Certo. a região anterior, o paciente, a gente faz o que a gente chama de planejamento reverso. Já providencia o
o provisório antes de fazer a cirurgia. No dia da cirurgia ele já sai com o provisório. Ah, então a pessoa Ele não não fica fica sem sem dente. Não fica banguela. Não fica De banguela. maneira alguma. Então ele já sai de lá com um provisório. Um provisório. E o prazo assim para trocar, doutor? Tem algum prazo ou é só até a Aí cicatrização? o provisório, o nome está falando, ele vai ficar provisoriamente até a gente concluir o dente de porcelana, que vai ficar definitivamente parafusado no implante. Certo. E nesse processo existe algum perigo de rejeição? Pronto, a rejeição é um termo que a gente não se aplica para implante. Tá. Não existe esse nome rejeição para implante. Implante é um metal, ele é feito de titânio, ele é inerte, ele não reage, ele é 100% biocompatível. Então o organismo ele não rejeita porque não se tem células vivas. Geralmente, rejeição é um termo que você aplica, por exemplo, quando você vai fazer um transplante de um órgão Certo, vivo para um paciente que está necessitando. Então ali vão ser transportadas juntamente com o órgão vivo células que são diferentes do corpo dele. E aí, nesses casos, os pacientes realmente ele tem que tomar até alguns medicamentos, são os imunossupressores, para poder evitar a rejeição. Mas para o implante, fiquem tranquilos que não há esse problema de rejeição, não. Ninguém vai ficar sem os implantes, né, doutor? Tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Doutor, qualquer pessoa pode submeter a esse tipo de implante? Qualquer pessoa, tipo, se a pessoa é fumante ou não, se a pessoa tem diabetes ou não, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de implante ou tem, assim, alguma contraindicação? Olha, os implantes, eles são tratamentos com eficiência tão grande que chega a quase 98%. Sim, ou olha, seja, é de muito, 100 né? pacientes, 2 podem ter problema, ou seja, 98 então, nesse universo de 100, zero, né? praticamente zero. Então esses pacientes, eles podem sim submeter. Um paciente diabético que você citou, desde que a glicemia dele esteja controlada, pode. Um paciente hipertenso, desde que a pressão dele esteja controlada e que ele não faça uso de alguma medicação que possa provocar sangramento, que são os antiagregantes plaquetários, pode submeter. O paciente fumante também pode submeter. Agora, há uma recomendação maior. A gente sabe que o fumo é ruim para qualquer cicatrização. Exatamente o que eu ia dizer, né? A recuperação, a cicatrização deve ser um pouco mais lenta. Pode predispor uma infecção pós-operatória com mais facilidade, pode produzir uma dor pós-operatória, uma reação inflamatória mais agudizada. Uma condição que é contraindicada, que aí eu particularmente contraindico de forma absoluta, é o paciente que fez tratamento para câncer, tumores malignos na região maxilofacial, na região de face, na região de cabeça e pescoço. Esses pacientes são irradiados. É feita uma radioterapia nesses pacientes e todo osso irradiado, ele fica muito comprometido na questão do aporte sanguíneo. Então ele é um osso mais suscetível à infecção. Então esses pacientes irradiados são contraindicados a fazer tratamento com implante, pelo menos na minha concepção, e também baseado na literatura científica. E uma outra contraindicação seria o paciente que faz uso de bifosfonatos. São medicamentos utilizados para tratar várias doenças do metabolismo ósseo, especialmente a osteoporose. Aí dá um recado para as mulheres pós-menopausa que fazem uso, as que fazem uso de tempo prolongado, principalmente dos injetáveis desses medicamentos, há uma contraindicação também, porque esses medicamentos, eles alteram o metabolismo ósseo e pode realmente predispor uma osteonecrose. Então, mas são casos bem atípicos, casos bem selecionados mesmo. Mas geralmente todas as pessoas podem fazer, né? Quem está com a sua saúde em dias e tudo mais, né? Exatamente. Você que está nos assistindo, que você quer abolir aquela famosa dentadura, doutor, a dentadura móvel, que é que esse povo vai procurar o seu aonde? Doutora, onde é que podemos, né? Quem está interessado, né, em fazer esse tipo de tratamento? Bom, então, a nossa clínica, ela funciona em Horizonte, no centro de Horizonte, na rua Francisco Raimundo de Souza, 117, do lado do Banco do Brasil. A gente já está em funcionamento há mais ou menos 8, 9 anos. Olha, nossa clínica é 100% especializada, com todos os profissionais especializados na área. Eu com a parte de toda a cirurgia, de toda a parte de implantodontia,
temos a doutora Flávia fazendo a parte de estética. Pois é. Isso que eu ia falar, né? Tem outras especialidades lá, esposa né? dele, Isso. E agora esse negócio aí que aquelas meninas lá do Falco estão tudo Com as lentes de contato, nos né? dentes, viu? Que é a Mas nova esse moda, pé na né? moda. Isso. E aí a Flávia, né, eu tive o prazer de conhecê-la, eu me ofereci, ela estava no restaurante, que menina bonita, eu vou já saber de onde essa menina é. E aí começamos a conversar e estou conhecendo agora o doutor Diego. Mas eu queria fazer a propaganda da minha belíssima maquiagem, que foi feita pela Yannick Paiva, lá em Horizonte, no salão Fique Bela. Se você quiser, olha, gente, o antes e o depois, qualquer dia eu vou mostrar aí, viu? Pra vocês verem. Eu não sou linda desse jeito, não. É a Yannick que faz a gente ficar bonita. Nada como uma bela maquiagem. E aí, se você estiver interessado, é só ligar 106-5583. E a Yannick Paiva, ela é design de sobrancelhas. Olá, estou aqui na Bela Cosmética, onde você encontra produtos profissionais e de home care para sua manutenção. Aqui você encontra produto para cabeleireiro, maquiagem e também manicure. Aqui você vai ser bela na Bela Cosméticos.